porque vai representar uma coisa diferente. Falei a Romário sem crase e falei a Romário com crase. O que significa? Se eu tenho crase na frente do nome masculino, representa a moda ou estilo, ou fazendo comparação. Ou seja, falei ao estilo Romário, um humorista imitando o jeito de falar, né, do Romário, seria com crase. Falei a Romário sem crase, conversou, falou alguma coisa para ele, né? Conversar, diálogo. E aqui, imitação. E isso aqui, também a mesma regra vai referir moda e estilo, por exemplo, na alimentação. Bife à milanesa, né? A gente vê em restaurantes sem crase. Bife à milanesa, lasanha à bolonhesa, massa à carbonara, arroz à grega. Isso é moda, é estilo. Então também todos têm crase. Daí eu tenho um nome masculino que não vai possuir, que tem uma exceção, que vai ser o bife a cavalo. Bife a cavalo, que daí nessa regra eu já vi escrito. Bife a cavalo não tem o crase porque não pode ser a moda cavalo. O cavalo não faz bife. Então não é a moda do cavalo, né? Então daí eu não tenho. Agora lasanha bolonhesa, bife à milanesa, sempre com crase. Essa hora vou falar em comida. Depois eu tenho o termo casa também, que eu tenho uma regrinha interessante, certo? A palavra casa. Eu posso ter ou posso não ter crase. Depende. Vai ser parecido com o caso da cidade. Eu preciso de um complemento. Então, isso é uma coisa que costuma cair bastante, uma frase com casa. Por quê? Se eu fui a casa, eu tenho um verbo, principalmente dessa maneira, com o verbo. Tá? Porque como a crase, que eu falei antes, a preposição remete a movimento, então fui à praia tem crase, né? Fui à loja. Acontece que fui à casa, ponto. Pode ser chegar, cheguei a casa, tanto faz, movimento igual. Ponto. Cheguei casa, não posso, né? Não posso colocar dessa forma, então é uma preposição. A casa, para dizer que a casa é feminina, é preposição e artigo, certo? Aqui e aqui. Mas o que acontece? Como casa não tem um complemento que fale em respeito à casa, eu não posso ter crase. Porque sempre que eu tenho a palavra casa, o termo escrito, eu só posso ter crase com um complemento que fale da casa, sobre a casa. Então, muitas vezes aparece uma oração assim, como essas aqui, ou fui a casa, por exemplo, com amigos. Porque isso também é um pega-ratão. Porque, na verdade, com amigos não é um complemento da casa, né? É um complemento do sujeito, que vai ser sujeito oculto lá, que veremos depois. Porque quem estava com os amigos? Eu fui com os amigos. Tá? Então, não complementa a casa. Sobre a casa tem que ser, fui à casa de minha tia. Fui à casa de Marlene, sei lá. Né? Algo que represente a casa. Fui à casa amarela. O amarelo pode ser a cor ou o nome, não, da casa. Então é a respeito à casa. Então, sempre que o complemento falar sobre a casa, eu vou ter daí a crase. Então, aqui tem crase, aqui também tem crase. É uma regra só de atenção, na verdade, porque é fácil perceber se o complemento, né? Mas isso costuma cair sempre. Na verdade, é uma coisa muito parecida, né? Fui a casa. Se a gente faz a questão rápida aqui, a leitura passa reto na interpretação. E isso já une duas coisas, que é uma tendência também, né, nos exercícios, porque tanto a forma dos concursos, né, como a forma de provas, em geral, a tendência no Brasil é que mude mais por uma razão interpretativa. O Enem já é totalmente assim. E aqui tem as duas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter o domínio da crase e a interpretação da frase, da oração. Tem que interpretar ao mesmo tempo que eu tenho que saber a gramática. Exatamente. Então aqui já une as duas. Então isso é bem o tipo de exercício que cai, de frase que cai. Depois eu tenho o
termo terra. 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 Terra eu também tenho um tópico. Eu posso ter a mesma oração. Posso apagar aqui? Dá para ficar maior aqui. Eu posso ter também já a questão de concurso. Isso depois eu vou passar para vocês numa folhinha e vai ter essa. Tá? Mas já vou falar para explicar o caso. Se eu tiver aqui os astronautas voltaram à Terra. Voltaram à Terra. Mas tudo que é planeta. Ou os marinheiros voltaram à Terra. Em uma eu tenho crase, na outra eu não tenho. Por quê? Os astronautas voltaram à Terra, por exemplo, eu vou ter. Os astronautas voltaram à Terra, vai ser craseado. E os marinheiros voltaram à Terra, não vai ser craseado. Por quê? Porque eu só uso crase quando terra representar um lugar ou região. Então, tem que representar crase quando representa lugar ou região. Aqui representa os astronautas voltaram à Terra. Terra representa uma região, um lugar, o planeta Terra. Eles estão no espaço, vão para a Terra. Aqui não. Os marinheiros voltaram à Terra, o que sugere? Também, justamente para virar uma analogia popular. Totalmente. E na verdade tem um erro aqui. Por quê? Tá? Se a gente escreve shopping assim, deveria aparecer entre aspas, porque tem uma regra na gramática do português que diz que toda palavra escrita de outra língua, tu tens que colocar aspas. Né? Shampoo, uma coisa boa que acontece, por quê? Shampoo, há muitos anos atrás, todas as marcas a gente via dessa forma. Depois foi o que aconteceu no quê? Umas retiraram um O, né? Depois colocaram o X, hoje a gente vê algumas já assim. Assim é totalmente português. E é certo, não é? Um concurso. Aquele ou aquela eu posso ter crase. Quando? Se eu tiver aqui, permaneceu indiferente aquele barulho, tá? Permaneceu indiferente aquele barulho. Esse aquele vai receber crase, vai ser craseado. O próprio pronome. Por quê? Porque aqui eu tenho subentendido uma preposição antes. É possível eu escrever permaneceu indiferente. Quem fica indiferente sempre a alguma coisa ou com alguma coisa. Né? Preposições. Então, permaneceu indiferente a aquele barulho. É possível colocar esse a antes? Sim, né? Quem fica indiferente a alguma coisa. Então, o que acontece? Se eu não utilizo esse a, eu sou obrigado a crasear. Como em muitos exercícios aparece a frase pronta escrita, por isso que é bastante usado. Porque se eu estou escrevendo um texto, redigindo uma redação, tem como eu retirar essa dúvida aqui, se eu craseio ou não, botando o a antes, se for possível. Porque se eu boto o a, eu já tenho a preposição, não tenho o que usar. Agora, se eu não tenho ele, daí eu vou usar. O teste é simples. Só ver se tem como colocar um a antes. Permaneceu indiferente a aquele barulho. É possível. Tá? Sempre que for possível, significa que tem crase. Se fosse ficou pasmo com aquela música. Ficou pasmo com aquela música. Agora, aqui não vai ser craseado, porque é possível eu colocar o a antes
Ficou pasmo com aquela música? Não tem porquê, não tem sentido, não tem regência. Então eu não tenho a preposição embutida aqui, não vou usar crase. Agora, se eu pegar o mesmo aquela, tá? Ficou indignado aquela altura da noite. Agora eu tenho crase. Por quê? Porque eu tenho a possibilidade de ter aqui a preposição. Ficou indignado àquela altura da noite, ou aquela hora. Aquela hora. Se é possível, se eu tenho esse a embutido, eu tenho. Isso mesmo no aquilo. Né? Se eu tiver uma oração com aquilo. Por exemplo, fiz aquilo que quis. Quer dizer, com essa a gente vê com Z às vezes. Fiz aquilo que quiser. É possível colocar um A aqui? Fiz aquilo? Não, né? Quando não é possível, normal, segue. Agora, se eu tiver algo que seja possível, daí eu vou ter, por exemplo, referiu-se aquilo, referiu-se aquilo que foi dito. Aqui eu vou ter. Por quê? Eu tenho esse a. Né? Referiu-se, quem se refere pode se referir a alguma coisa. Tá? Referiu-se a aquilo que foi dito, ao que foi falado. Tá? Então, eu tenho ele. Se eu não escrevo o a, eu coloco o crase no próprio pronome. Porque a junção, como o a é aquilo de contração, a mais a, né? Aqui eu estou só fazendo a junção do a ao pronome. Fica inclusive mais erudito. Né? Se eu estou escrevendo, por exemplo, uma redação, um dos pontos em que aumenta muito a nota da redação, que é tu demonstrar conhecimento sobre a língua. Então, eu posso escrever assim, é certo, referiu-se a aquilo sem crase daí, tá? Que foi dito. Mas se, quando é possível, eu escrevo assim, isso sempre é bom, dá uma subida na nota. Porque tu mostra conhecimento. Né? Comecem a observar aquilo em livros da literatura, vocês vão ver muito isso. Em poesia a gente vê. Agora, se começar a ler o jornal todo dia, procurem no jornal isso, vocês não vão ver. Não tem.